ao público que está aqui presente e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. A solicitação hoje, aqui desse momento, foi em decorrência de uma assembleia da categoria dos servidores municipais aqui de Xanxerê, que ocorreu na semana passada, para discutir o projeto 1/2026 de emenda à Lei Orgânica Municipal de Xanxerê, que na prática acaba com o regime jurídico único vigente até então e possibilita a coexistência, além do regime jurídico único estatutário, também a contratação via CLT. Então, a Constituição de 88, senhores vereadores, instituiu o regime jurídico único porque lá naquele momento se fez um amplo debate nacional e se chegou à conclusão que a administração pública, pelo regime seletista que vigia até então, não estava funcionando bem. E os debates que o Congresso Nacional fazia em 1988 era de profissionalizar o serviço público municipal, estadual e federal, moralizar o serviço público, uma vez que existia uma N de situações que eram questionáveis, que também se pretendia reduzir a influência da política partidária na prestação do serviço público, no sentido de ter um serviço público mais eficiente, e também a valorização das carreiras públicas no sentido de ter continuidade do serviço público, porque se tinha uma avaliação que havia uma alta rotatividade no serviço público que prejudicava a continuidade e muitas vezes comprometia o atendimento da população. O regime estatutário, do ponto de vista do sindicato e dos servidores aqui de Xanxerê, foi um passo decisivo e contribuiu nesse sentido para que se tivesse um serviço público melhor, mais organizado e que tivesse continuidade. A estabilidade em si, que se discutiu lá quando se aprovou a Constituição Federal, ela não é uma garantia para o servidor em si, também é para o servidor, mas é, acima de tudo, tem essa dimensão de proteger o serviço público em si. Mudam os gestores, mas a população continua sendo atendida pelos servidores que estão aí prestando atendimento à população na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, enfim, nos diversos setores do município. Com o concurso público, o regime estatutário, hoje Xanxerê tem um grupo de servidores em todas as secretarias de excelência, pessoas extremamente preparadas e que vieram para o Serviço Público Municipal de Xanxerê também por causa desse modelo que vige até aqui, e que é importante nesse sentido. E o fim do regime jurídico único tem uma série de implicações que nós ainda não conhecemos. Mas se vossas excelências chegarem a aprovar esse projeto, nós provavelmente vamos conhecer para frente. Então, esse modelo que deu certo do ponto de vista dos servidores do sindicato, uma vez que, se nós olharmos aquilo que era o serviço público municipal, não só de Xanxerê, como dos demais entes federados, e aquilo que é o serviço público municipal hoje, existe uma diferença grandiosa no sentido daquilo que se evoluiu, em todos os setores. Então, se fez uma construção importante nesse sentido. E o fim desse regime, excelências, vai fazer Xanxerê perder. Perder pessoas que procuram também, se preparam para o serviço público, que tem esse perfil, para outros entes federados, outros municípios. No magistério, a gente já na Assembleia ouviu falas de pessoas que também fizeram concurso no Estado e que disseram, bom, se vai ser assim, nós vamos para o Estado. E isso vai, com certeza, precarizar o Serviço Público Municipal de Xanxerê.
Mas também o sindicato e a categoria têm uma preocupação, vereadores, sobre o que vai acontecer com os servidores estatutários que estão hoje no município de Xanxerê. Porque, num primeiro momento, pelo projeto, nada acontece com os servidores estatutários. Mas, no Brasil, a gente vive uma insegurança jurídica permanente. Quando você abre uma porta, às vezes até quem a abre tem uma intenção e depois os próximos vão abrindo janelas e a gente não sabe onde é que vai parar. Então, nesse sentido, existe uma preocupação como é que vai se dar futuramente essa situação com os servidores, inclusive estatutários, que hoje estão na Prefeitura de Xanxerê. Então, num primeiro momento, até se acredita, não vai ter muitas implicações agora. Mas e depois como vai ser? Até alguém questionou, mas os vereadores estão aqui e vão fazer o controle, né? Hoje existe uma percepção. E amanhã, como é que vai ser? Então, nesse sentido, a gente não sabe como é que vai ficar a vida funcional dos atuais servidores de Xanxerê no futuro, com o fim do regime jurídico estatutário, uma vez que vai ter, nas mesmas funções, nos mesmos locais, servidores estatutários com acesso ao plano de carreira e servidores seletistas que não vão ter acesso ao plano de carreira dos servidores municipais. Então, nesse sentido, existe uma preocupação e que é legítima por parte dos servidores municipais e que gera uma insegurança jurídica bastante grande. Então, do ponto de vista econômico, também nós discutimos que o município tem comportado o atual regime, considerando que ano passado o município de Xanxerê fechou a folha de pagamento com 42% de comprometimento em folha, que é um índice razoavelmente baixo para o padrão da maioria dos municípios, considerando que o município basicamente presta serviços. Então, na saúde, na educação, na assistência social, o grande gasto é material humano, é salário. Então, nesse sentido, se entende que, inclusive, do ponto de vista financeiro, o município de Xanxerê tem comportado esse sistema que está vigente até aqui e que deu certo. Porque se o desenvolvimento de Xanxerê e de outros municípios se deu nos últimos 20, 30 anos de uma forma significativa, também se deve pela qualidade do serviço público que esse sistema até aqui tem entregue à população de Xanxerê e dos outros municípios. Então, nesse sentido, nós gostaríamos, então, de colocar também o sindicato à disposição dos senhores vereadores para, eventualmente, aprofundar a discussão da matéria e solicitar a vossas excelências o aprofundamento do debate e, no final, a manutenção do regime jurídico único que vige aqui no município de Xanxerê, desde a instituição da atual Lei Orgânica Municipal de Xanxerê. Então, seriam essas as considerações, em nome dos servidores que estão aqui. Também, presidente, não sei se chegou a Vossa Excelência, foi protocolado um abaixo-assinado dos servidores que amplamente estão preocupados, são contrários a essa aprovação. Na Assembleia, após a discussão que foi ampla, lá com a participação de todos, para que Vossas Excelências tenham conhecimentos, foi unânime a decisão lá dos presentes, no sentido de serem contrários a essa alteração, e é nesse sentido a nossa solicitação aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras para que não se termine com o regime jurídico único estatutário aqui no município de Xanxerê.